No vídeo de hoje a gente vai falar de BB Seguridade, que anunciou dividendo ontem, sexta-feira de noite, e eu vou falar um pouquinho do que eu penso a respeito disso, tá? Mas antes, se inscreve no canal aqui embaixo, quem se inscreve ganha mais dividendos. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Na noite de ontem, a BB Seguridade fez um anúncio, um comunicado ao mercado que irá pagar 3,2 bilhões de reais para os seus acionistas. O que isso significa? Significa que dá mais ou menos R$ 1,60 por ação. Um crescimento de 55% frente ao ano passado, um crescimento bastante expressivo. Eu fui lá no Status Invest antes de gravar e eu descobri uma curiosidade aqui. A empresa, que inclusive está comemorando 10 anos do IPO essa semana, pagou dividendo para os seus acionistas em 100% dos meses de agosto. Já virou uma tradição a empresa, a BB Seguridade, pagar dividendos aos seus acionistas no mês de agosto. E esse dividendo dá mais ou menos ali uns 5,2% de dividend yield, um dividendo alto e que deveria ser anualizado, O que dá mais ou menos uns 10,4% de dividend yield para você, acionista, um dividendo bem alto, um dos maiores da Bolsa Brasileira. E para mim, uma das formas que você deveria analisar uma empresa como a BB Seguridade é comparar esse yield com pares, e sobretudo com a sua média histórica, Eu não conheço nenhuma seguradora que está pagando esse nível de dividend yield, E contra a própria história da BB Seguridade, está muito acima, A média histórica ali é na casa dos 6% de dividend yield. Para voltar para a média histórica, ou o dividendo cai ou o preço sobe. Para o preço subir, o preço deveria subir aqui nas minhas contas uns 70%, 80% para voltar para a média histórica, o que é um indicativo de que as ações da BB Seguridade possam estar baratas. Bom, esse dividendo quer dizer o que em relação ao resultado do primeiro semestre do ano? Uma conta possível que a gente pode fazer, agora que a gente tem a informação dos dividendos que serão pagos, aliás, vão ser anunciados somente a data do pagamento após o resultado lá em agosto, a oficialização do resultado, mas a gente já pode fazer algumas tentativas de inferência de quanto que vai ser o lucro da BB Seguridade no primeiro semestre. Uma forma equivocada, que eu já vi algumas pessoas fazendo aí pela internet, é fazer uma regra de 3, se a empresa pagou isso de dividendo, ela vai ter esse mesmo crescimento do dividendo, no crescimento do lucro. Bom, quanto que daria esse crescimento nessa regra de 3? Se o dividendo cresceu 55%, para a BB Seguridade entregar um crescimento de 55% do lucro, ela teria que lucrar 4 bilhões de reais no primeiro semestre, lembrando que ela lucrou 1,7 bilhões no primeiro trimestre. Então ela teria que lucrar no segundo trimestre 2,3 bilhões para dar os 4 bilhões de lucro. Eu acho que essa é uma estimativa agressiva, otimista demais. Eu sou otimista com o papel, mas mesmo eu acho que é otimista demais. Não acho que é essa conta que tem que ser feita. Por quê? Na minha visão, está acontecendo uma coisa positiva com a BB Seguridade. Essa é uma empresa que aumentou muito o seu nível de rentabilidade desde o IPO. Se não me engano, o ROI deve ter dobrado desde do IPO, A empresa se tornou muito mais rentável do que já era um negócio rentável, ela se tornou ainda mais rentável desde o IPO. E quando existe um negócio tão rentável quanto a BB Seguridade, para crescer não é preciso tanto capital. Ainda mais um negócio de seguro, em que geralmente se recebe o dinheiro na frente para talvez pagar depois, Talvez caso tenha sinistralidade, Então ela não precisa de tanto capital, ela recebe esse capital na frente, Então ela consegue crescer sem tanta necessidade de capital e por conta disso, o lucro que ela tem, ela não precisa reter para crescer. Ela pode distribuir quase que na sua totalidade. Eu acredito que o nível de distribuição da BB Seguridade, que historicamente ali na casa dos 75%, deve aumentar, deve crescer, deve chegar ali próximo, talvez aí dos 100%. Ano passado já foi assim, se não me engano foi 95% de payout, e eu acho que esse nível de payout ele vai
se manter, né? Mas, mesmo assim, tudo indica que o lucro do primeiro semestre tende a crescer em relação ao passado. Uma coisa que a gente tem que lembrar de BB Seguridade, né? O ano de 2021 não foi tão bom para a empresa. O ano de 2022, com o agro indo bem, era uma empresa que se expõe bastante ao agro, e os juros subindo, o lucro explodiu no ano passado. E manter um crescimento sobre o lucro de 2022 é um mérito muito grande, porque o ano de 2022 foi um ano fenomenal, né? Vem de uma base de crescimento enorme em 2022, então conseguir crescer em cima de uma base já alta é bastante desafiador e a empresa tem conseguido fazer isso, né? No primeiro trimestre apresentou crescimento. Bom, por que eu gosto da BB Seguridade? Eu acho que é um raro caso que combina algumas coisas, né? Primeiro, é uma empresa que está pagando um yield bem alto. Quem não gosta de dividendo, né? Isso indica que é uma empresa que consegue retribuir os seus acionistas com proventos, né? E não é pouco, bastante. 10% de yield é um yield alto. Segundo, é uma empresa que tem apresentado crescimento ao longo do tempo. Eu acho que se a gente for analisar as principais linhas de negócio, a empresa tem conseguido crescer market share de maneira relevante, né? O próprio Banco do Brasil tem conseguido ganhar market share também, e acho que a BB Seguridade surfa um pouco disso. Então, é uma empresa que tem ganhado market share e a própria indústria de seguros, ela cresce acima de PIB. Então, é uma empresa que tem crescimento, tem uma alta rentabilidade sobre capital empregado e, na minha opinião, é um negócio relativamente seguro. As principais linhas de seguros da empresa, né, com perdão do trocadilho, são linhas que não são tão arriscadas assim, né? A própria linha de seguros do agronegócio, acho que o grande risco do agro são as questões climáticas e como o Banco do Brasil está presente praticamente em todo o Brasil, é difícil você ter um problema climático de norte a sul, em culturas diferentes também. O Banco do Brasil opera boi, opera milho, opera soja, opera cana, ele está em praticamente todos os segmentos. Então, quando tem uma crise setorial, ele não sofre tanto quanto outros players mais regionais, né? Então, é um banco que tem uma diversificação na sua carteira de seguros muito grande e que, por conta disso, ele consegue ter um risco menor do que outras seguradoras. Então, você tem uma combinação de crescimento, rentabilidade, segurança e dividendos. Acho que é uma combinação rara e esse é um dos motivos pelos quais eu gosto da BB Seguridade, tá bom?